Viventes, churrasco de costela de qualidade. O sonho de todos os assadores é o quê? Ter uma costela de qualidade para assar. E essa daqui, Angus, certificado do frigorífico Zimmer, eu vou fazer um baita corte que eu ainda não fiz aqui pro canal, que é a costela grossa. Neste baita costelão aqui, que eu fui lá no frigorífico escolher, isso é bom, né, gente? Quem tem essa facilidade, que é o meu caso, fui lá e escolhi. Então eu tenho 8 ossos de costela, mais bife de vazio, mais fraldinha, e que eu quero tirar isso agora. Então eu vou contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, a faca passa aqui ao lado e vem vindo até o final. E aí, meus amigos, vocês vão ver um negócio aqui que é lindo, maravilhoso. Vai sair agora o corte chamado de fraldinha, fraldão. Olha aqui. Olha como é linda, mais grandona. Só que claro, né? Tem que preparar, tem que limpar. Mas não é o assado de hoje. Então essa, depois eu preparo. Saindo e já voltando. Fui lá e busquei a minha serra, porque para esse corte, a costela grossa, eu vou usar a serra, tá? Então, gente, prestem muita atenção no que eu vou fazer agora, tá? A costela grossa, ela sai entre a costela minga e a janela. Então eu vou marcar assim, ó. Vou marcar aqui, tá? Eu quero tirar a costela minga. Marquei a saída da minga. E agora eu vou marcar então a costela grossa, ó, que para muitos é a costela mais saborosa que tem. Porém, não é para qualquer um assar, porque ela dá um trabalho. Ela é mais grossa, ela é mais larga. Mas o suco que estava nessa costela é algo inacreditável, saborosa, macia e suculenta. Então, vivente, me acompanha aqui, que agora que eu marquei, eu vou passar a serra nela. Viventes, olhem só, a minha serra não está muito boa e cortou muito fácil a parte do osso, ó. Já não tem mais osso aqui, ó. Só carne. O que isso quer dizer que eu sempre venho falando para vocês? Qualidade da carne. A carne que eu estou trabalhando é de muita qualidade. Então olhem como ela cortou fácil um lado do osso, tá? Eu vou cortar o outro agora. É isso que eu sempre quero dizer para vocês nos vídeos. Aí vem um monte de gente falando assim, ó. Ah, mas a gente só pega carne boa passar. Mas é claro, já passou uma época de passar carne ruim pra panela e deu. Eu quero é carne de qualidade. E essa aqui, essa aqui é Angus certificado do frigorífico Zimmer. Então vamos cortar agora o outro pedaço. Costela serrada prontinha. E agora, né? Aquela furiosa 6. Bem afiada, bem charada. Olha o que eu vou fazer, vivente. Será que foi? Opa! Opa, faltou um pedacinho. Mas olha aí, olha aí. 2,5 kg nessa costela grossa aqui, ó. Olha aqui, gente, que coisa mais linda! É agora, então, é essa daqui que eu quero assar. Por que eu tenho que tirar mais aqui e fogo nela? Enquanto isso, eu vou tirar a janela, que vai para um outro vídeo, e a minga, que vai para um outro vídeo também. Então, dá licença, pessoal, que eu já volto. Olha aí! É bonito, né? Que costela, né, meus amigos? Que costela carnuda, hein?
Se não é a costela grossa, então, e gordinha, de engraxar o bigode, de engraxar a barba na hora de comer. E eu vou assar no método tradicional, como meu pai e meu avô me ensinaram. No espeto, claro, né? Sempre um espeto de inox 304 que não enferruja nunca, porque não dá para usar aqui um espeto enferrujado, né, gente? A gente tem que estar bem limpinho, né? Então vou tentar colocar, ó, o espeto exatamente no meio da costela, para não ficar que nem o João Bobo depois de assado, né? Então, ponta do espeto batendo em cima do osso e bem no meio da costela. E aqui, sem pressa, tá? Porque a parte de espetar é uma das coisas mais importantes que tem no churrasco de espeto. Espetou direito uma carne de qualidade, é sinônimo de sucesso depois do assado. Espetou mal, não vai. Se tem muita carne, tá difícil entrar o espeto, apoia aqui, ó. Apoia aqui na cintura e puxa a carne. Mas não vai precisar, tá? Eu quero sempre bater o espeto. Não vai precisar, mas precisou. É que é muita carne. E eu quero bater o espeto em cima do osso. Ficou difícil de colocar o espeto, não tá conseguindo? Então faço aqui, ó. Apoia na mesa, ó. Uma mesa mais baixa, no claro, né? E vem puxando, gente, ó. Mas sempre cuidando. Ó, sempre cuidando o espeto aqui, ó. Batendo no osso. Olha o que aconteceu, ó. Saiu aqui, ó. Eu não quero que saia aqui, então eu vou voltar e vou trabalhar, ó, embaixo do osso. Às vezes um dos motivos que tranca é porque exatamente bateu no osso e não quer mais. Como no finalzinho aqui tá acabando o osso, tá mole, ó. Agora sim eu vou furar, ó. E tá saindo muito pro lado de lá. Vai ficar João Bobo na churrasqueira. Então, volta o espeto e vem pra cá de novo. Tem que ficar bem, ó, bem no meio, ó, tá? Ficou no meio, gente. Agora eu vou fazer o restante. Era embaixo do osso. É esse osso que eu quero tirar. Ah, bem no meio, ó. Ficou no meio, agora sim, agora eu quero travar o espeto. Agora eu puxo o espeto pra cá e sai o espeto bem no meio da costela. Agora nós vamos ver se eu espetei direito ou espetei errado, tá? Prestem muita atenção. Vou botar o espeto em cima da tábua. Então, ó, com o dedo aqui ele tá reto, vou virar, tá? Virei. Como se fosse lá na churrasqueira, ó. Então ele não vai cair e nem vai ficar João Bobo. Agora sim, tá pronto e bem espetado. Agora colocar sal e fogo. É agora, né? Aquela parte fácil que é colocar o sal. Há bastante tempo, eu já falo aqui no canal e nos festivais, nos churrascos que eu vou, que eu não uso mais o sal grosso. O sal grosso ele é o tal tradicional, né? Eu uso o triturado, que ele é quase um parrigeiro e quase um sal grosso. Ou seja, ele não salga a carne demais, tem umas pedrinhas mais grossas, como vocês estão vendo, e também tem umas pedrinhas mais finas, tá? Esse é o sal que eu aprendi a usar e gosto muito. E também tem por aí vários locais de venda em açougues, sites do Brasil, tá? E também no site Marcelo Bolinha, tá? Eu tenho lá esse sal para vender. E na minha opinião, ele é um dos sais mais saborosos e gostosos que tem e não salga a carne demais, tá? E depois de pronto eu não preciso bater. As pedras grandes caem e fica um luxo, você sabe. Bom, pessoal, aqui tá pronto. Arrumar o fogo agora e botar no fogo passar. Viventes não foi muito fácil.
Mas aquela costela grossa ficou mais grossa ainda no assado, porque ela inchou, né? Apareceu mais carne, apareceu mais gordura, o osso saindo para fora. Ou seja, ela tá sem sal. Sensacional! Então vou trazer para cá agora, tu vai ver o jeito que ficou essa costela, porque nós estamos no mês Farroupilha. E nada melhor que festejar, né, o dia de hoje, que é o mês inteiro de setembro, mas com aquela bela costela, que é a maior tradição no assado do gaúcho. Então, te liga, vivente, o que eu vou trazer agora aqui. Te liga! Eu não te disse que ela inchou? Olha, saindo borbulhas, fumaça e o ossinho saindo para fora. A vontade de dar uma lascada aqui, tirar um pedaço já é enorme. Mas eu vou tirar o espeto inteiro e vou mostrar para nós para o que veio essa costela. Enquanto isso, o pessoal que vai dando uma gravadinha nela e mostra, né? Tudo que ficou essa costela, que ela tá sensacional. Uma das maiores paixões do gaúcho, a costela. E essa grossa, então, nem se fala. É uma loucura, né, gente, essa costela aqui. Peguei um guardanapinho pra limpar aqui a sujeira no espeto, que tem gordura velha, tem coisa, né, preta aqui e tal. Agora sim, agora o espeto tá limpo. Mas antes disso, né, eu vou... o assador tem que provar uma provinha do matambre que ficou em cima da costela. Nossa! Essa carnezinha que fica aqui em cima, pessoal, é o matambre, tá? Mas olha só o sabor desse matambre aqui, gente. Tirado em casquinhas assim, ó. É algo fora do comum. É fora do comum de saboroso. E aí? Como eu sempre digo, né? Sem medo de ser feliz. Aquele corte raiz Galdério. Faca boa, né, vivente? Olha aqui, vivente, ó. Bah. Quase desmaiei com o cheiro agora. Agora quase desmaiei. O pessoal da gravação quase desmaiou junto comigo. Então vamos lá, ó. Um pedacinho aqui com osso. Carne macia. Faca boa. Meus amigos falam, né? Que faca boa o cara tem que ter sempre. E faca boa é um dos segredos do assado. Gente, prestem muita atenção nisso aqui, vivente. Olha o luxo disso aqui. Eu vou arrumar para vocês cair aí no sofá em casa. Cair para trás. Que vocês vão ver nessa costela aqui, ó. Eu fico muito feliz. Aí. É, pessoal, ó, isso aqui de tirar o chapéu, a costela, a carne do gaúcho, carne do churrasco, sempre aquela faca bem boa. Vou começar pela ponta aqui, ó, né? Vamos tirar aqui uma fatia já. Tudo corta muito fácil. Tirar o excesso de gordura só, mas eu vou cortar a gordura separada. Quero a casca da gordura para experimentar. Eita, não vem cá a casquinha assim, ó. Gosto de comer assim, ó. Bem gordinha, né? O sabor desta carne, chamada tela grossa, entre a minga e a janela, é simplesmente demais, simplesmente demais. Tem que achar, né? Na realidade é um bom fornecedor, uma boa carne. Aí o churrasco, simplesmente, ele é a consequência de um bom assado. É isso que tem que entender, vivente, tá? No mais, bom apetite pra mim, pra vocês aí, desse mês Farroupilha, porque vocês sabem, né? Vocês sabem. Aqui no canal Marcelo Bolinha Carnes, vocês vão ver cortes e assados do jeito que tu nunca viu, vivente. Um abraço do gaúcho
e até o próximo.